que vem. Está no ar mais um Curadas, o nosso encontro toda sexta-feira aqui no nosso canal do YouTube, sempre com uma convidada muito especial, trazendo histórias inspiradoras para motivar você, mulher que sempre nos acompanha aqui. E hoje nós temos mais uma convidada muito especial para inspirar, para trazer luz, para trazer paz, para trazer uma palavra de unção para a sua sexta-feira, para o seu final de sexta-feira. Né, Lília? Para você que nos acompanha, hoje nós temos uma convidada muito especial. Todas, né, Paula, que passam por aqui, São né? mulheres escolhidas. Fala que não é nem por nós, né? É por Deus para estarem aqui, porque é muito natural a forma com qual vocês chegam até nossas vidas, com qual são convidadas para estar aqui. E é sempre muito lindo. Cada episódio que eu vejo, eu falo assim, Deus, como que é tão especial, né? E tão natural. A forma com qual Deus traz vocês aqui com histórias diferentes, mas que tem sempre um ponto muito em comum, Sim. que é a superação. E hoje nós vamos com essa convidada aqui, já tem algum tempo nas nossas vidas, na minha família, na minha casa, e queremos trazer uma história de ressignificação. Hoje nós temos a pastora Priscila Levente. Quem é Priscila? Esqueçamos então os títulos e os Sim. sobrenomes. Hoje nós queremos falar com a Priscila, a mulher, a mãe, a esposa, a amiga. Quem é Priscila? Meu nome é Priscila Levente, sou esposa do Lázaro Levente, que é pastor também, sou mãe da Vitória Radassa, de 10 anos, e do Lázaro Júnior, de 4 anos, que é o nosso filho mais que especial, diferente, né, que é autista. Estamos nessa realidade hoje. Eu coloco nesse contexto porque realmente tudo que a gente tem vivido nesse último tempo tem muito dele, né? Que é um presente de Deus para nós. Amém. Sou pastora também, né? sim. Os ofícios ministeriais vêm caminhando em outra mão também e é muito bom. Mas eu sou serva de Jesus. Amém. Eu creio que isso aí resume tudo. Está a serviço do reino. Pri, Amém. como ela é chamada, né, pelos seus íntimos e próximos. Pri já está conosco desde o início do Projeto Curadas. Sim. Participou conosco de todos os eventos maiores. Tem aí uma visão espiritual sobre esse projeto que Sim. aos poucos vem ganhando aí força e encorajamento do Senhor. E hoje nós trouxemos o episódio de Abigail, que está lá em 1 Samuel 25, e nós vamos discorrer um pouquinho, interrelacionar com o seu dia a dia e falar de mulheres que nos inspiram como Abigail. Eu vejo que hoje as mulheres precisam um pouco mais, né? Trazer a essência no seu dia a dia dessa mulher que foi estrategista, sábia, que soube pontuar, se colocar na brecha por seu esposo e teve um final maravilhoso. Tinha tudo para acabar em tragédia, mas ela foi sábia, colocou em prática os princípios, né, as leis do Senhor, o direcionamento que o Senhor esteve com ela todo o tempo, e Deus a honrou, né? Honrou porque trocou o egoísmo, a soberba, algumas limitações que o esposo, o primeiro esposo dela, Nabal, tinha, mas em vida a honrou. Pri, fala para nós, como é a sua visão de toda essa história? Quem foi Abigail? O que você aprendeu com a Abigail? Eu vejo a Abigail, ela tá num ambiente de casa, né? Uma mulher, toda mulher, quando tá dentro de casa, ela tem os seus desafios diários, a sua rotina, o cuidado com o esposo, o cuidado com os filhos, né? O serviço doméstico, né, o direcionamento do trabalho e tudo mais, porque tudo acontece em casa. Tanto os maiores desafios, os maiores problemas, as melhores bênçãos, tudo está no nosso ambiente. E às vezes, infelizmente, a nossa geração de mulheres acha que o nosso sucesso está lá fora, que a resolução dos nossos maiores problemas está fora de casa. E não. O melhor que nós podemos dar e receber está dentro da nossa casa. Porque, infelizmente, né, aquilo que nos falam, aquilo que tentam colocar na nossa cabeça como século,
é que realmente não vale a pena mais estar dentro de casa, não vale a pena a gente estar perdendo o nosso tempo, cuidando de esposo, cuidando de filho, cuidando, sabe, das coisas do lar, sendo que o seio de dentro de casa é o nosso primeiro ministério, é o nosso primeiro chamado, sabe? A gente sabe que a mulher é o termômetro da casa. É o equilíbrio. A gente vai arbitrar muita coisa ali dentro. Aquela mulher que sabe que o marido é o cabeça, aquela mulher que sabe da responsabilidade que tem na vida dos filhos. Então, aquela mulher que sabe da importância de estar dentro de casa, ela é bem-sucedida, ela vai conseguir muitas conquistas, ela vai evitar muitos problemas. A Abigail estava dentro de casa. O que ela fez, o problema que ela evitou, A tragédia. foi dentro de casa. Foi dentro de casa. Então, assim, acho que a essência de nós lembrarmos que o nosso papel, sabe, tem que estar muito presente. A mulher precisa estar muito presente dentro de casa. A gente não pode ignorar isso. E eu não estou falando que fazer outras coisas fora é errado. Sou pastora, hoje sou estudante também, já trabalhei fora. Deus vai nos usando aonde Deus nos usa, aonde Deus realmente nos direciona. Ele tem o poder de nos usar aonde Ele tem nos colocado. Mas o nosso primeiro, a nossa primícia, a nossa prioridade precisa estar dentro do nosso lar. É o nosso principal ministério, né? Exatamente. O que acontece é que nós, às vezes, queremos dar conta do mundo, mas fracassamos, temos fracassado em casa, né? A gente, o que adianta nós termos sucesso profissional, termos uma vida profissional estruturada, se nós não conseguimos levar a palavra de Deus dentro do nosso lar para os nossos filhos, garantir a eles o reino dos céus? Não adianta. Exatamente. Eu seria uma mãe frustrada se eu não plantasse essa semente, se eu não conduzir os meus filhos nesse caminho. E é o que muitas mulheres hoje que vêm fazendo, cometendo esse erro, né? De se dedicar muito para o externo e deixar o seu principal ministério abandonado. E aí vem o peso, vem as cobranças, vem sobre nós um peso e uma consequência disso. Eu estava esses dias escutando um testemunho, Lília, de uma mãe, que ela falou assim, um amigo nosso falando que tem 2 filhas e as 2 filhas formaram em medicina. E perguntando, qual que é a sua principal obrigação? A minha principal obrigação é repetir o que a minha mãe fez. A minha mãe abriu parte de algum sucesso, de alguns projetos profissionais. Abriu mão. Para se dedicar a nós 2. Estamos aqui Que formadas, bem-sucedidas. Então a gente vê através da minha mãe que valeu a pena fazer o que ela fez. E a gente quer fazer como ela. Sim. Eu não quero ser escravo do meu trabalho. Eu quero trabalhar, ter minha construção profissional, mas eu quero dedicar uma parte do meu período ao meu principal compromisso, algo mais valioso que Deus me deu e me entregou, que é a minha família. Sim, Isso é fato. e hoje, né, o empreendedorismo, todo esse impulsionamento digital nos deixa, assim, vulneráveis às propostas, né? Sim. E às vezes as mulheres não estão dosando isso, né? E o enfado vem. Sim. De tanta agenda para cumprir, tantas horas, tantas coisas. E às vezes você quer ser o CEO da empresa e, na verdade, a sua primeira empresa é a sua casa. Tá sem CEO, sua primeira empresa. O Tá lá CEO lá abandonada. tá abandonada a sua empresa principal que vai te impulsionar. Porque eu falo assim, que a unidade, né, é bíblico, né? Na unidade tem força. E o reino dividido não prospera. Então, se nós não tivermos uma aliança, uma unidade dentro de casa, porque hoje os principais líderes são os pais, né? Os Sim. primeiros são os pais e nós precisamos dar essa estrutura, essa base, né, Pri? Exatamente. E eu sei também da sua história que você tem se ressignificado diante de tudo que você tem vivido, né? Sim. O filho que exige do seu tempo, da Sim. sua dedicação, da sua atenção. Como foi para você? Eu lembro bem quando você tinha só a Vitória, né? Que você era mais Sim. presente na Sim, igreja. sim. E de repente você se afastou, a pastora Priscila, ela deu uma recolhida. Conta um pouquinho para nós como foi isso. Essa questão a questão é que a gente sempre volta para casa. Sim. Foi por isso que a minha chave caiu. Sabe quando Virou. você leva um choque de realidade? Sim. Eu sempre tive a Vitória, até foi quando a gente era muito amiga, né? Assim, Mais mais próximas. próxima, né? Uhum. Mais próxima. Então ele viajava com a Lília.
né? A gente ia para congresso de mulher, era uma bênção. Vivemos momentos memoráveis. Incríveis. Porque eu tinha só a Vitória. A Lília, inclusive, era uma das pessoas que me aconselhavam, Pri, ela é pequena, né? Essa questão dela ficar doentinha e tudo mais, isso aí vai passar, logo tudo isso passa. Eu já passei também com a Natane e tal. Era uma troca muito valiosa e eu conseguia lidar. Parte ministerial e tal. Beleza, a gente conseguiu caminhar. A questão é que quando eu tive meu segundo filho, muita coisa mudou. Primeiro, pandemia, ele nasceu bem na pandemia. Então, assim, foi aquela loucura que todo mundo viveu. Já foi uma vitória, né? Exatamente. Ele nasceu, assim, 15 dias antes de estourar lockdown e tal. Então, assim, a gente entrou num susto muito grande. Com o isolamento social também dos 2 anos que seguiram, muita coisa a gente foi passando a mão. Sabe aquela coisa que você vai levando? Vai levando com a barriga. E ele começou a dar sinais de diagnóstico e eu não conhecia ninguém, Lilian. A questão é, eu não conhecia ninguém que tinha um filho autista ou alguém que tem aquela coragem, porque tem que ter. Você que é amiga, agora eu vou falar aqui, ó. Você que é amiga de alguém e tem esse conhecimento e sabe, você não pode se calar. Porque todas ao meu redor se calaram. E tinha conhecimento. Isso realmente é algo que mexeu muito comigo depois, sabe? Tinha um receio de falar pra você? Tinha receio, porque é um assunto delicado. É um assunto delicado. O autismo, ele não é uma doença. Ele não é algo que vai acabar com a vida de uma família. Não, mas é uma nova realidade que vai ser existe inserida. muitos estigmas a respeito do autismo? Tem. Principalmente, vamos falar na nossa realidade cristã, pessoas enxergam isso como uma maldição hereditária, enxerga isso como demônio, enxerga isso porque é uma condição um castigo, por exemplo? Neuroadversa. Terrível, aqui, ó, mexe com a cabeça da criança. Meu filho Lázaro Júnior, vou dar exemplos práticos. Ele é uma criança de 4 anos, que ele come, que ele vai na escola, que ele é inteligentíssimo. Inteligentíssimo é uma das características, né? Porque a gente tem feito esse tratamento e tudo aponta para a superdotação. Então, é algo que eu tive, é uma realidade nova. E a igreja, infelizmente, a igreja ainda não está preparada para isso. Existem poucas que eu já vi trabalhos específicos que está entendendo essa realidade. Sim. Só que é aquela questão, infelizmente, essa nova realidade foge do padrão. Porque é a criança que corre, é a criança que quer ficar falando alto, é a criança que desregula, às vezes, com um som muito alto. Imagina, meu esposo, somos pastores, né, igreja e tudo mais. Meu filho, ele me via falar no microfone, via o pai dele falar no microfone, ele entrava em crise, porque ele tem hipersensibilidade auditiva. Eu não sabia o que era isso. Ninguém nunca me ensinou isso. E eu fui sofrendo, tateando, entendeu? Com muita oração, com muita fé. Só que tem coisas que, infelizmente, só a nossa fé não vai resolver. Exato. A nossa fé, ela é para nos sustentar como mulher. Que, Lilian, se não fosse a minha fé, eu não sei aonde eu estaria hoje. A fé me fortaleceu, a fé, sabe, a presença de Deus me carregou nesse tempo, porque meus olhos precisou, sabe, serem abertos, minha mente precisou ser renovada. Então, assim, a mudança foi muito repentina, porque depois dos 2 anos e meio, eu vi que eu já estava perdendo a mão, eu já estava perdendo o controle. Então, eu fiquei praticamente 1 ano sem congregar, uma pastora, imagina, né, sempre em atividade, ali, né, já cantava em congresso, pregava em congresso, bem viajava, ativa, sabe? E eu Isso esfria, né? Isso esfria espiritualmente. Nossa, eu entrei em depressão, sabe? Minha sogra que me ajudava, meu esposo que me ajudava, porque era algo assim, angustiante. Eu não mexeu sabia, com a rotina. Exatamente, eu não sabia o que fazer. Né? A família, assim, todo mundo tentava. Graças a Deus, a minha família não foi aquela família que me julgou, que julgou ele, mas que me acolheu. Só que todos nós víamos que tinha que ser feito algo a mais. E quem que vai fazer esse algo a mais? A mãe.
É. Não tem. O meu esposo, ele não vai fazer o que eu tenho que fazer. São papéis diferentes, né? Exato. E é por isso, Cristo é projeto de Deus. Ninguém substitui, né? Exatamente. O que não existe falar que um pai substitui uma mãe ou que uma mãe substitui um pai. Exatamente. O que a mãe tem que fazer, o pai não vai fazer. Eu tenho filha, adolescente, né? Tenho um casal de filhos e eu sei o meu papel com o meu filho menino e eu sei o meu papel com a minha filha mulher. Né? Ela não vai falar com o pai dela coisas que ela falaria comigo. Então, assim, eu falo que Deus ele foi cirúrgico, porque ele sabia que o homem precisava de uma auxiliadora. No caso de Abigail, o que seria do fim de Nabal? Nabal morreu com uma doença, né? Fulminante. Vai entender. Nem merecia, né? Quem somos nós para julgar? Mas nem merecia ser desse jeito tão pleno como foi, diante de tudo que ele semeou. Mas, assim, Abigail entra na história para trazer paz, pacificadora, e para poupar até auxiliador, a própria casa, ela mesma. Ela poupou podia ter até sido E ela morta. poupou Davi, né? De um pecado, Também. carregar esse peso também do pecado, né? De acabar com a vida de Nabal. Davi já havia determinado o que seria feito, né? Até ela mesma iria morrer. Então, assim, às vezes nós somos egoístas, né? Pensamos só em nós. Mas o que nós fazemos reflete e transborda nas pessoas que estão, né, perto de nós. E nós vimos isso porque hoje o ser humano ele está muito insensível. Verdade. Nós vemos isso no trânsito, né? Você E estacionando, a pessoa do gritando. dia a dia, né? As pessoas andam muito sem paciência, agem muito no impulso, na emoção. E é difícil quando você deixa ser tomado pela ira, né? E a ira tem tomado os corações. Eu vejo até você como uma mãe de um filho autista. Quantas vezes você deve ter sido julgada dentro da igreja? Essa mãe tinha que bater nesse menino, esse menino tá com birra. Gente, esse menino, né, não entende a sua dor, não sabe a fundo o que está acontecendo, já faz um pré-julgamento, às vezes. Exatamente. É por isso que eu falo que é uma doença ainda muito estigmatizada, né? A gente tem que falar mais sobre ela. Tem porque até a gente, o diagnóstico final dele saiu agora esse ano, Lívia. Então, assim, demora, né? É totalmente clínico o diagnóstico. É uma ciência. É uma ciência exata, né? A aba é a análise do comportamento aplicada. E assim, o que eu e o Lázaro, meu esposo, a gente decidiu como família. Nós teremos que nos capacitar, porque é uma realidade que vai nos acompanhar. Sim. Então, nós tivemos que fazer muitas escolhas, né? Eu poderia ter continuado tocando minha vida normal? Poderia, porque eu conheço muita mãe atípica e não julgo, viu? Porque às vezes tem muita mãe que precisa continuar trabalhando, precisa continuar fazendo depende do seu sustento. Cada realidade é uma realidade. Eu sempre falo uma coisa, Lilian. Não critique uma realidade que você não conhece. São histórias que precisam ser respeitadas. A gente não pode, assim, tirar uma conclusão de algo que eu não tenho conhecimento total daquilo, sabe? Porque se aquela mulher tá tomando aquela atitude, tomou aquela decisão e aquele direcionamento, algum motivo ela tem. Pode até estar errado, deixa eu te falar, pode às vezes até estar errado, ela pode estar até tomando uma decisão errada. Sim. Só que até nos erros, Deus está, de verdade, é algo assim, até nas decisões que Deus está moldando ela ali naquele momento. Ela ou alguém. Exatamente. Da casa, da família. Exatamente. Sim. Olha o erro, Nabal era um pecador, era um cara arrogante, precipitado. A mulher pula na frente, assume uma culpa, uma responsabilidade que nem é dela. Nem é dela. Sabe? Então, na minha família... Na verdade, quem tinha o papel de proteger ele é ele. Ele saiu de cena por causa da sua arrogância. E ia levar sua família para o buraco. Ia perder sua descendência, né? Perder toda a sua vida. Linhagem, ali. né? Exato. Agora, a mão de Deus pesou nele. Porque pecado tem consequência. Tem. Pecado tem consequência. Abigail, assim, sabia de tudo isso. Eu creio que ela queria privar a própria vida, mas também privar a vida de Davi, porque ela conhecia, sabe, o caráter. Davi estava no deserto. Quando a gente está passando por deserto, fala pra você, dói, a gente toma decisões precipitadas, a gente toma decisões erradas. A gente é cegado muitas vezes. Ele ia tomar uma decisão muito errada.
Ele E ia uma mulher sujar evitou. de sangue as suas próprias mãos. Exatamente. Uma mulher evitou ele tomar uma decisão muito errada. E ele ia assim, colocar em jogo o seu reinado, o seu O que Deus futuro. tinha escrito para ele. Ele é um cara ungido, ele já tinha sido ungido por Deus naquele Separado. momento, separado, só que ele estava no deserto. E quando a gente tá no deserto, dói, sabe? Ele foi anulado, foi rejeitado ali, pediu ajuda. É muito difícil, Lilian. A gente, numa condição minha como hoje, eu costumo dizer que mãe atípica, ela não precisa se colocar num lugar de autocomiseração. Ai, eu tô num deserto. Ai, o que vai ser da minha vida? Não. Um papel de coitado. Não. A nossa força vem do Senhor. Não tem outra saída para nós. Por isso que a nossa fé precisa estar canalizada para nós, sabe? Então, o conhecimento, a força que eu busquei em Deus, para que Ele me capacitasse para isso, foi em meio a um deserto. E assim, abrir mão, sabe? Abrir mão. Renúncias e tudo mais. O que eu e meu esposo decidimos? Vamos nos capacitar? Porque ele vai crescer. Vai. Ele vai crescer. E Então vão a ser gente. desafios diferentes Exatamente. em cada fase da vida dele. Hoje eu levo, desde o início desse ano, desde abril desse ano de 2024, né? Eu tenho uma rotina muito puxada com ele, com terapia, né? Levo, busco, várias experiências lindas a gente teve esse ano, coisas assim que eu jamais imaginei viver. Você fala em relação a crescimento, avanço. A evolução dele. Evolução. Porque ele não falava, né? Falava muito pouco, usava ainda fraldinha. Hoje, ele, assim, a mãe, cada detalhe é um flash, né? Cada detalhe é um ela flash. Ela vibra com tudo. Exatamente. Então, a gente foi estudando. Hoje eu tive que ir fazer graduação. Então, hoje eu estou em formação em terapia ocupacional, Uau. que é a parte da evolução da criança na sua funcionalidade, no seu dia a dia. O meu papel como mãe é adequar o meu filho para que ele tenha uma vida normal. Exatamente. Sim. A condição dele, ele vai ter que aprender com o passar dos anos. Ele vai ter que aprender a lidar com a própria condição que Deus permitiu ele ter. E eu tô aqui do lado dele para apoiar. Sabe que agora rede de apoio. Tem uma formação que eu descobri essa semana, né? Psicanálise cristã. Sim. Terapeuta agora. A maioria das mulheres tem indo buscar. Sim. Muito bom, gente. Sensacional, porque nos dá uma outra visão, né? Exatamente. De como que a ciência ela anda junto com o cristianismo, né? Com com certeza. Corpo, alma e espírito. Anda junto, porque às vezes as pessoas querem separar. Até no início da nossa conversa você disse que às vezes as pessoas falam assim, mas pode ser um castigo, espiritual. Pode ser espiritual, mas isso é uma forma de mostrar que andam juntos. Exato. Né? A minha experiência com Lázaro Júnior, né, da minha parte de fé mesmo, de confiança em Deus. Eu tinha muito medo, Lilian. Muito medo quando ele chorava dentro da igreja, quando ele via o pai falar, eu falar, a avó e tudo mais. E assim, eu já sabia, ele ainda não tinha o diagnóstico, e uma vez eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor me deu um filho diferente, não sei o que é ainda, mas essa hipersensibilidade auditiva eu não aceito. Sim. Porque o Senhor me chamou para o ministério, chamou o pai dele para o ministério. Ele não nasceu numa família errada. Não. Se ele chegou, e aí a minha sogra, a pastora Leila, ungia o ouvido dele, eu ungia o ouvido dele, em nome de Jesus, vai alinhar corpo, Amém. Alma e espírito, e essa audição vai conseguir entrar nos ambientes. Uau. Em nome de Jesus, de madrugada, orando, eu colocava a mão nos ouvidinhos dele, porque era algo horrível. E hoje ele consegue entrar na igreja? Ele puxava meus cabelos, puxava o cabelo dele, Que se dói. jogava no chão. Dói. É como se fosse alguém martelando no ouvido dele. É a sensibilidade condição. aguçada. E aí a gente viu com o tempo isso aí diminuindo a intensidade. Então ele entrava, ouvia o louvor, aí, né, a gente tentava levar ele para a salinha da igreja, não queria ficar ali. Aí eu levava o fone de ouvido, um celularzinho para ver se ele distraía e conseguia ficar. Com o passar dos meses, ele foi
Ele ainda tem Remodelando. medo? Foi Tem. remodelando, né? Tem, porque a hipersensibilidade auditiva, ela dá medo na criança de barulhos, ruídos, né? Fortes, motosserra, liquidificador, batedeira, né? Moto, aquelas coisas machuca, Sim. né? E aí a gente hoje consegue ver os frutos da nossa fé. Isso é a fé. É a fé entrando em ação e a gente se posicionando diante de Deus, falando, Deus, isso aqui eu não vou aceitar. Mas Deus te deu muitas estratégias, né? Sim. Tem te dado, né, Pri? Sim. Eu vejo também na vida de Abigail, ela também teve estratégias porque ela buscou, né? Sim. Para ela ir de encontro a Davi, ela se preparou, ela separou queijos, Sim. comidas, né? Tudo isso foi estratégias, porque ela queria acessar o coração dele, né? Então, ela não foi de qualquer jeito. É o que Exato. você falou. Você e seu esposo estão se capacitando para lidar com aquilo. Então, eu penso que as coisas de Deus, elas precisam de um preparo. Precisa. Como foi na vida de Esther, né? Nós falamos sobre o episódio de Esther, vimos isso também. Esther não foi de qualquer jeito, ela se preparou. Sim. E não é só o externo, né? Mas, Pri, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu as cartas, né, principalmente as igrejas, ele não estava num resort, ele não estava num lugar confortável, né? O apóstolo Paulo, quando ele escreve na prisão, na cadeia. E eu aprendo com ele que em qualquer circunstância nós precisamos ser gratos. Sim. Né? Eu falo que nós terminamos um episódio, né, anterior e eu disse isso. Só tem filhos especiais, pessoas e pais especiais. Sim. Deus não te escolheu aleatório. Sim. Ele conhecia o coração de Davi, como ele conhece o coração de Priscila e de Lázaro. Sim. Né? Então eu falo assim, que o Lázaro Júnior, sabemos que são aljava, tá na aljava, né? São Sim. flechas. Sim. E eu creio que assim, como é o propósito do Curadas, né? Transbordar, derramar algo que vivemos, que temos cicatrizes para ajudar outros. Sim. E eu vejo como algo grande que Deus pode usar vocês, Sim. com autoridade espiritual e também na ciência agora. Sim. Que você está buscando conhecimento para que você fale isso com propriedade para os outros pais, mães que vão passar por isso. Sim. Né? Eu sei que você já tem feito isso, já tem ajudado, mas assim, nós precisamos ser gratos a todo tempo e só agradecer. Eu penso que o fardo fica leve. Sim. Quando nós entendemos a vontade de Deus, né? E o que você tem visto nisso? Todo o propósito de Deus, com tudo que Ele tem feito na sua casa. Deus me deu uma palavra quando tudo isso começou a discorrer, né? De Jeremias 29. Eu é que sei os pensamentos que tenho para você, diz o Senhor. Pensamentos, está falando de mente, de paz. Amém. E não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O maior medo de uma mãe atípica é o futuro do seu filho. Sim. Porque a gente não sabe o que Já espera. pensa na frente, né? É, porque A gente- enquanto é pequeno, a gente consegue dominar. Sim. Mas quando crescer? Relacionamento com outras pessoas. Exatamente. Aceitação. E foi algo que Deus falou assim comigo, me deu essa palavra e falou assim, ó, o futuro dele é de esperança. Aleluia. O futuro dele é de esperança, porque Amém. o seu, minha filha, Deus falou desse jeito comigo, sua vida uma hora vai voltar ao normal. Temporário. É temporário, isso é transitório. Sim. Pra mim, Lilian, meu filho tem 4 anos hoje, mas Pri, daqui uns dias ele vai ter 12, 15, 20, 18. Vai trilhar o caminho dele. ele vai Exato. seguir o caminho dele. E eu amiga. profetizo isso todos Amém. os dias. Eu creio. Seu futuro é de Amém. esperança. Eu creio. E sabe de uma coisa? O autismo não nasceu agora, minha amiga. Exato. Eu tenho autismo, eu acho até demais, acelerada, TDAH, tenho tudo que você pensar. Sim. E eu tô viva, Sim. né? Eu só não tenho diagnóstico, porque antes os nossos pais não buscavam Não tinham isso, acesso, não tinham né? acesso. É uma ciência nova. E tá né? tudo Ainda tem muita coisa sendo certo. descoberta, sendo Sim. estudada. Então, assim, tem muito ainda a se desenvolver. Eu acho que Deus te entregou a palavra de esperança. Porque tem muitos estudos, tem muita coisa avançando no setor da saúde. Exatamente. Então, eu acredito que nos próximos anos, até pelas estatísticas que nós temos, que é de 1 para 1 vai ser a questão do autismo, ou Sim. seja, todo mundo vai ser autista. Né? Nós temos um futuro de esperança e de cura para o autismo. Né? Então, assim, Exatamente. é esperar, é não preocupar com o amanhã. O nosso maior problema Pri, é que nós preocupamos muito com o que vai ser, o que vai acontecer, Exatamente. como vai ser. Uhum. Nós temos domínio nem do agora, quanto mais do amanhã.
Então Deus espera pra gente ter calma, viver o hoje. É a síndrome do pensamento acelerado. Exatamente. O hoje é Cumprir o nosso agora. propósito hoje. Vamos viver o agora, né? E assim, a gente perde. Eu falo que nossa vida é um embarque e desembarque. E a gente perde muito porque a gente não curte a paisagem. Não. Sabe? Não A gente não curte o desfruta. processo, né? É. A gente não curte o processo. A gente Não fica tão desfruta. preocupado. Não essa é a Desfruta. palavra. Não É o que Deus desfruta. falou comigo também. Você vai ter que desfrutar de todos os avanços e de todos os bons resultados que E ele, pra que ele onde? vai apresentar. E para onde esse Deus tem te levado? Será que a Pri faria um curso que ela está fazendo hoje? Com certeza não. Com certeza não. Então ele sabe, né? Início desse ano, Lilian, eu cheguei de conversar com você no início do ano, né? E assim, meus planos eram outros, ministeriais, viagem e tal, era totalmente outro, né? Igreja local, e vamos se doar para Deus, não tem nada de errado nisso, Sim. vamos nos gastar para Deus, vamos. E essa parte da ressignificação exigiu de mim muita humildade, porque quando você precisa aprender algo novo, a primeira coisa é a humildade. Você vê a Abigail, ela prostrou. desce, Com sabe? o rosto Ela, em terra. Se prostrou nos ela pés de desce, Davi. ela fala assim, meu Senhor, é a condição dela. Porque se ela fosse na arrogância a mulher de Nabal, eu tenho influência, eu sou alguém. Meu Deus. Ela não Eu sou teria conseguido ninguém. nada. Eu não sou ninguém. Lilian, eu chegava nas salas dos terapeutas do meu filho, eu falava, gente, eu chorava. Gente, eu não sei isso aqui. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com meu filho? Eu não sei, ele entra em crise, ele chora, ele se joga, ele se rasga, ele se perde, ele se bate e eu não sei como lidar. Calma, mãe, calma. Eu vou pegar na minha mão, me ensinar, eu tive que começar a ler, estudar. E Deus falou comigo nessa questão também. Ouça, tenha humildade para ouvir, porque você não sabe. Meu Deus. Você não sabe. Se você soubesse, você não estaria aqui. Gastando 15 horas da sua semana, toda semana, sentada. Tive que sentar, entrava nas salas dos terapeutas. Tive que ensinar eles. Meu filho chutava a porta, se batia, se mordia. Já peguei ele várias vezes dormindo em cima de um puff, de tanto chorar, e desfalecia. Muitas mães não conseguem passar por esse processo. Eles falaram para mim depois que passou. Porque tira o filho lá de dentro. Não, vocês estão maltratando meu filho, vocês estão fazendo alguma coisa errada. E eu falei, não, vai até o fim. Hoje ele tá em casa, ele chega lá, ele dá show, já lê, um autista com 4 anos já lê Mas frases. você se permitiu passar pelo Exatamente, processo. com humildade. Pagou o preço do processo. Assim, ó, a gente não sabe, quando a gente não sabe, não tem domínio de um determinado assunto, tem que ter humildade. Sim. Porque, por exemplo, de coisas espirituais, eu tenho domínio. De cura na alma, eu tenho domínio. De demônio, a gente manda embora, a gente tem autoridade, a gente vai, a gente faz. Para casamento, eu falo com mulheres, né? Agora, erotismo, filha, não é a pastora, não. Instinto não cria autista, não. Desce, vai para o conhecimento, vai para a leitura, vai gastar tempo. E isso doeu, sabe? Porque, assim, as pessoas que estão ao nosso redor começam a nos criticar. Mas por que você mudou tanto? Por que você não me atende? Por que você não faz isso? Por que você não me responde? Porque agora eu estou fazendo algo mais importante. Meu futuro está sendo gerado aqui agora. Não posso. Não tem como eu ir. Não tem onde não cabe o meu filho. Infelizmente, não vai caber a minha presença. Por um tempo. Isso é uma estação. Exato. E ela vai para... Exato! Tudo passa. Né? Tudo passa. Aí eu vejo assim, ó, a estação de Abigail, eu acho tão linda a história dela, que ela se permite, ela vai para a humildade, ela vai para a humilhação. E olha como ela termina. Por isso que a Honrada. Bíblia diz, é melhor o fim do que o começo. É como termina que conta. Não é como começa, é quando exatamente. termina. Exato. Ela termina, ela é lembrada. Davi manda buscá-la para ser esposa dele. Ela é Honra. lembrada. É honra. Ela é lembrada. Depois daquilo ali, o marido morre, né? Vai saber como que ela
procedeu ali, mulher sem Sabe. marido era o que era naquele momento, Naquele tempo, né? E ela termina com honra. A obediência gera honra. Eu falo que desenvolveu o seu papel de esposa, auxiliadora, soube se colocar na posição, né? Hoje nós temos trabalhado isso, né? Sim. Nas mulheres que avançam, deixam o marido para trás e até mesmo nos negócios, né? Sim. Querem ser mais bem-sucedidas do que o marido Querem e depois competir. reclama de ele É. não ser o provedor, mas porque ela atravessou, ela foi à frente, ela se pôs e aí ela quer o quê, né? Ela anulou a identidade da pessoa que estava ali para desenvolver o processo dele. Exatamente. Porque eu falo, casamentos novos, você precisa deixar o outro fazer o papel. Né? Exatamente. Mas- Tira a mão um pouco, mulher. Tira a Com mão. certeza. Tira a mão. Tira a mão. Muito bom. Que delícia de história. Eu tenho certeza que você tem muitos outros testemunhos para compartilhar conosco, com quem nos acompanha. Mas, Pri, eu gostaria que você deixasse um recado final para as mulheres que nos acompanham nessa noite em relação ao processo, a virada de chave que houve na sua vida. Qual a importância dessa virada que aconteceu depois do nascimento do Lázaro, né? Da descoberta da sua doença, né? Do autismo. Como que você lidou com isso e como que você enxerga essa virada de chave? Eu só vou, me perdoa, né? Porque vocês são maravilhosas e estão ensinando muitas mulheres. Só vou te aham. fazer um adendo. O autismo, ele não é uma doença. Sim. E eu sei que você falou porque não sabe, tá? E eu Aham. tô aqui também aprendendo com vocês hoje. Sim. O autismo, ele é uma condição. Condição. Ele é uma condição porque ele não tem uma cura. Ele não tem uma cura. E eu achava que tinha cura. Eu achava que tinha cura. Por isso que eu orava, jejuava, fazia Mas nós temos campanha. esperança de uma cura, né? Agora nós temos esperança de uma melhora muito significativa dentro de um tratamento. É por isso que os nossos olhos e a nossa mente precisa ser aberta para o tratamento. E olha que o tratamento na vida de uma mãe é um tratamento emocional e espiritual também. E para o filho, para a mãe que acredita nas coisas espirituais e no mundo espiritual, também no mundo espiritual, ele se move. Ele se move. Mas assim, se tratando do processo, Deus ele me deu um filho nessa condição para me trazer maturidade. Hoje eu tenho 32 anos. Tenho 32 anos. Fui ungida pastora muito cedo, muito nova. Casei muito cedo também, né? E assim, os meus processos sempre foram muito passados pelo fogo. Foi forjada. Foi forjada. A Lilian conhece um pouquinho das minhas experiências. E eu estou passando pelo momento mais delicado. Por quê, Priscila? Porque tá dando direções para o futuro. E não só para mim, mas para minha filha Vitória, para o meu esposo também, como pastor. O processo, ele exige de nós uma obediência radical. É isso que Deus exigiu de Meu mim Deus. nesse momento. Obediência radical. Não adianta você fazer as coisas pela metade mais. Não adianta eu dar uma direção. Sabe quando Deus fala com a gente acha que é coisa da nossa cabeça, a gente acha que a gente está viajando. Eu várias vezes já achei coisas assim, aí a gente faz pela metade. Não. Quando a gente está nesse processo para sair dele e a estação de fato mudar, é hora de descer mais um pouco e ter uma obediência muito refinada, muito aperfeiçoada. Porque a gente precisa gerar autoridade. Hoje, quando eu olho para Lilian, eu entendo essa palavra curadas, por quê? Porque ela foi curada das coisas que ela passou. Sim. Né? Ela tem autoridade, autonomia, capacidade para falar para uma mulher que está detonada que ela pode ser curada emocionalmente, de ter uma mente, um coração. Eu, com um filho autista, lidando com o autismo, eu só posso falar a essa mulher que de repente está me ouvindo agora, né, e está aí perdida, como eu já estive perdida uma vez, porque eu tenho marcas, porque eu tenho experiência. Glória a Deus por isso. Precisa de uma obediência muito radical.
cicatrizes. Que delícia de bate-papo, né? Ah, é uma Inspirador. alegria, viu, Pri? Te ver Obrigada, assim, Pri. crescendo sempre, né? Em graça, em conhecimento e Sim. vendo o que Deus tem para vocês, um destino profético, algo Sim. muito grande, porque você se pôs na brecha, tem Sim. se colocado diante da sua família, da sua casa, né? Em Sim. prol do futuro dos seus filhos, Sim. de todo o seu rebanho. Eu sei que você é uma pastora respeitada, amada, Amém. porque você tem a humanização, você vive o processo das suas ovelhas, né? E eu Sim. creio que Deus vai te levar em lugares altos, em patamares muito maiores, porque você serviu, você fez, você se entrega. E não só com o Lázaro, mas com todos que foram ovelhas. Eu sei porque meus filhos foram ovelhas, né? De vocês. Tanto o Nereu quanto a Natane foram ovelhas do Lázaro e da Priscila. E eu, como mãe, pude ver, sentir o caminhar de vocês lado a lado, acompanhando o processo. Ser pastor de jovens não é fácil. E eu acho que Deus forjou você de uma forma, sabe, minha amiga? Que eu vejo assim, o azeite hoje Glória a que Deus. está sendo derramado de algo que foi realmente passado por essa prensa. Sim. E vocês estão preparados, né, para receber o melhor de Deus, tanto na vida da Radassa, da Vitória, quanto do Lázaro, Amém. viu? Amém. Eu amo a sua família, a sua casa, contem conosco sempre. Amém. E o Curados está aqui de portas abertas para receber vocês, a Paula, que é a nossa parceira nesse projeto. Ai, que maravilha. E nós queremos ouvir muito mais certeza. do seu testemunho e do que Deus ainda vai fazer. Eu vejo isso aqui como uma mesa, sabe? Paula, Lilian, é uma mesa. E quando a gente senta na mesa com isso aqui aberto Uau. e com mentes e corações abertos, a gente troca experiências e aprende. Hoje eu Muito. saio daqui aprendendo muita coisa, sabe? Nós também Absorvendo aprendemos. muita coisa, porque é isso que importa. O processo, né? Falando de processo ainda, ele se torna mais leve quando Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho, para dar um bom conselho, para dar uma boa direção. Porque Deus ainda continua usando pessoas. E para nos segurar, né? Porque a palavra diz que quando um cair, é Outro bom que tenha o levanta. outro para segurar. Exato. Com certeza. Amém? Amém. Que alegria É isso aí. recebermos aqui a pastora Priscila Levente. Nós encerramos mais esse episódio e temos certeza que ela vai voltar. Fica ligadinha aí. Com certeza, a informação só começa aqui. Você pode continuar compartilhando e replicando esses conteúdos que ficam anexados aqui no podcast Curadas. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Até mais. Ai, Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova, na luz vão